Olá, eu sou o professor Rogério e a nossa videoaula de hoje é sobre o uso da tomografia computadorizada por feixe cônico nas especialidades odontológicas. Este assunto é extremamente importante porque é um recurso de diagnóstico por imagem bastante utilizado em todas as especialidades odontológicas. Então, não é mais um assunto para se ter uma noção geral, né? É importante conhecer a formação da imagem, saber interpretar bem as imagens, saber prescrever o exame e fazer um bom uso desse método de diagnóstico por imagem. Os objetivos dessa nossa videoaula são deixar claro a nomenclatura utilizada nessa técnica, como é formada a imagem, estudar a anatomia seccional para que se faça uma boa interpretação dos exames e também entender como é a aplicação dessa técnica dentro das especialidades odontológicas. Então, nós vamos mostrar vários casos clínicos para que vocês tenham condições de fixar mais o conhecimento sobre esse assunto. Como vocês já aprenderam as radiografias convencionais, as técnicas extrabucais e intrabucais, quando nós começarmos a falar sobre tomografia, pode parecer que o grau de complexidade é maior, né? Que é um obstáculo a ser atravessado. Mas vocês vão observar que depois que tiverem mais facilidade sobre a técnica, entenderem como ela é formada, a imagem, para que serve, como usá-la dentro das especialidades, vai clarear muito algumas coisas para vocês. Existem várias situações onde a tomografia computadorizada traz informações que nenhum outro exame poderia trazer, né? Sendo decisivo, às vezes, num diagnóstico final. E ajudando, né, de certa forma, bastante na decisão de um plano de tratamento ou de identificar qual é aquela lesão que nós estamos diante dela. A tomografia computadorizada por feixe cônico, ela faz parte do grupo que nós chamamos de imagens seccionais, como também nós temos a tomografia em feixe em leque, que é a tomografia médica, e a ressonância magnética. O que seriam as imagens seccionais? São aquelas imagens por fatias, né? Eu vou estudar o meu paciente por fatias finas. Então, eu não vou ter principalmente o quê? Sobreposições. Aqui eu tenho uma imagem de tomografia médica, aqui uma imagem de tomografia computadorizada por feixe cônico e aqui uma ressonância magnética. A ressonância magnética não é o nosso foco de hoje, mas eu já posso perceber aqui que é um excelente exame para avaliação de tecidos moles. Ó, eu vejo a parótida, eu vejo o masseter, o pterigoideu medial. Então, é um recurso que nós vamos estudar depois, não usa raio-x, mas também é uma imagem seccional. E ela é muito boa para ver o quê? Tecidos moles. O nosso foco principal hoje é a tomografia computadorizada. Nós temos a médica e aquela usada na odontologia, que é a de feixe cônico. Nós precisamos falar sobre a tomografia médica porque tudo começou com ela, né? A odontologia utilizava, até um certo tempo atrás, a tomografia médica. Somente em 1998 que foi idealizado o primeiro tomógrafo que usa essa tecnologia por feixe cônico, que é exclusivo, né? Ou foi idealizado exclusivamente para odontologia. A grande diferença de uma imagem convencional para uma imagem seccional, nós podemos observar aqui neste desenho. Aqui eu tenho um cubo, né, tendo 4 figuras geométricas lá dentro. Se eu faço uma radiografia, por exemplo, periapical, essas imagens geométricas vão aparecer o quê? Sobrepostas. Eu não tenho uma diferenciação. Então, eu pego várias estruturas que estão em diferentes planos e vou visualizar sobreposto num plano só. Já nas imagens seccionais, eu posso obter uma imagem em fatia exatamente naqueles objetos que eu quero ver. Então, não vai haver o quê? Sobreposição. Como eu tenho aqui nesse corte que foi feito em 2 objetos, e eu tenho um segundo corte que foi feito nos outros 2, separando os objetos, né? Não havendo o quê? Sobreposição. Quando eu vou obter uma imagem convencional, eu preciso que o objeto esteja o mais próximo e paralelo possível ao sensor e que o feixe de radiação entre perpendicular tanto ao objeto quanto ao
ao sensor. E o mais importante aqui também é que não pode haver o quê? Movimentação. Nem o paciente, nem o sensor, nem o aparelho que produz raio-x pode movimentar. Já na tomografia médica, isso é diferente. Necessariamente, né? Eu vou falar primeiro da tomografia médica e depois nós vamos comparar com a tomografia por feixe cônico. Na formação da imagem tomográfica, necessariamente eu preciso de movimento. Quem vai movimentar é a fonte emissora de radiação e o receptor de imagem, os sensores. E quem não pode movimentar é apenas quem? O paciente. Quando há movimentação, existe um borramento da maior parte da estrutura, que está fora aqui do centro, e somente aquela parte do objeto que está nessa camada central, que nós chamamos de camada de imagem, ou fulcro, vai aparecer nítido. Então, basicamente, esse é o princípio da tomografia. Eu utilizo o movimento para borrar a maior parte da estrutura e manter nítido apenas o que está no centro. Então, na tomografia computadorizada, por exemplo, eu posso obter uma fatia do meu paciente sem precisar cortá-lo, como eu fiz com essa maçã. Então, eu vou estudar o meu paciente em fatias. Então, a palavra tomo vem, né, significa secção. Então, tomografia seria uma imagem de uma secção ou de uma fatia. Quem descobriu o princípio da tomografia foi Bocage, a partir de 1922. Bocage era um médico francês que trabalhou na Primeira Guerra Mundial e um dos desafios que ele tinha era remover projéteis de arma de fogo de dentro de um soldado ferido. Então ele tinha que fazer uma exploração cirúrgica até encontrar em que profundidade estava aquele projétil. E ele ficou imaginando, né, se eu tivesse uma técnica que me mostrasse uma imagem exatamente onde está o projétil, eu iria exatamente onde ele está, diminuindo bastante, né, a cirurgia, o tempo cirúrgico ou o risco para o paciente. Então, essa angústia de Bocage fez com que ele fizesse uma analogia com algumas coisas que ele tinha percebido em fotografia. Foi através da fotografia que ele percebeu que poderia resolver essa dificuldade que ele encontrava. Ele percebeu que em fotografia, quando havia movimento, parte dos objetos eram borrados e outros que às vezes não estavam em movimento continuavam nítidos. E ele pensou então, por que eu não posso usar esse princípio da fotografia para usar em imagens para diagnóstico? Então, foi justamente isso que ele fez. Ele percebeu que se o movimento borrava uma parte das estruturas, ele poderia ver nitidamente somente uma outra parte que não tinha a influência do movimento. E a partir de 1922, vários outros pesquisadores foram contribuindo com essa ideia de Bocage, usar o movimento para se obter imagens em fatias ou imagens seccionais. Cada pesquisador que contribuía um pouco com a ideia ou com a técnica queria pôr um nome específico, puxando principalmente para o país dele. Isso gerou uma complicação muito grande em relação à nomenclatura, uma confusão muito grande. Em 1962, uma comissão internacional padronizou a nomenclatura e ficou então assim: tomografia é o nome da técnica que utiliza feixes de radiação para se obter imagens seccionais ou imagens em fatias. E tomograma ou cortes são as imagens obtidas através dessa técnica tomográfica. Então, até hoje, essa é a nomenclatura utilizada: tomografia para a técnica e tomograma ou cortes para as imagens. Os demais nomes não devem ser utilizados mais, para não haver essa confusão de nomenclatura. Vou explicar primeiro sobre a tomografia médica. O primeiro aparelho de tomografia computadorizado na medicina surgiu em 1972 e ele foi construído por dois pesquisadores, um inglês, o Hounsfield, e um americano, o Cormack. Eles desenvolveram em 1972 o primeiro equipamento de tomografia computadorizada. Ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 79 por esse feito. Lembrando aqui também uma curiosidade, quem patrocinou tudo isso foi a EMI, que era a empresa musical dos Beatles.
Então foram os Beatles que doaram todo a parte financeira, né, os valores necessários para a construção desse equipamento. Vejam aqui uma foto de um equipamento de tomografia médica. Ele tem uma abertura, que é o gantry. O paciente fica deitado em uma maca e esse paciente, então, vai ser colocado dentro dessa abertura. Lá nessa abertura, nós temos os sensores que estão dispostos de uma forma circular. E aqui a fonte emissora de radiação. Então, o equipamento emite radiação. Parte dessa radiação é absorvida pelo paciente e uma parte consegue atravessar. Essa parte que consegue atravessar vai sensibilizar os sensores e vai gerar um sinal elétrico, né, um carregamento elétrico nesses sensores, que depois vai ser transformado em imagem digital. Então, cálculos matemáticos vão transformar em imagem digital, em linguagem binária, né, que é a linguagem que os computadores entendem. E essa imagem, então, vai aparecer aonde? Lá no monitor do computador. Quando eu tenho uma imagem no monitor do computador, essa imagem ela é representada por milhões e milhões de pequenos quadradinhos, que são os pixels. O pixel, cada um deles só pode ter uma cor. Ou ele é branco, ou ele é preto, ou ele é cinza. Cinza claro ou cinza escuro. Então, quando eu tenho uma imagem como essa, ela é composta por milhões e milhões de pequenos quadradinhos, que são pixels. Lembrando que cada um só pode ter uma cor. Aqui nós estamos trabalhando na escala de cinza, ou vai ser preto, branco ou tons de cinza. O pixel, na verdade, ele representa o voxel. O que é o voxel? O voxel é esse cubo aqui, ele representa a espessura do corte. Então, vou dar um exemplo mais grosseiro, né? Se eu tenho uma imagem que o corte é de 1 centímetro, o voxel terá 1 centímetro. Dentro desse 1 centímetro, eu posso ter só osso compacto. Que cor que vai ser meu pixel? Branco. Se no voxel de 1 centímetro eu tenho só ar, o meu pixel vai ser preto. Se eu tenho músculo, gordura, um pouco de ar, esse pixel já vai ser cinza. Então, a coloração do pixel, na verdade, representa a média das estruturas anatômicas que estão dentro do corte. Então, quando nós vemos uma imagem no monitor, eu não estou vendo a profundidade, o corte, eu estou vendo quem? O pixel. E o pixel, então, passa a ser o quê? A representação gráfica de tudo que está dentro do voxel. Então, apesar de a gente trabalhar com uma espessura de corte, eu não vejo a espessura, eu vejo o pixel que representa aquela espessura. Aqui o paciente posicionado, ó. Então, na tomografia médica, cada vez que o equipamento dá uma volta, ele expõe uma fatia, que são os chamados cortes axiais. Então, se eu preciso obter imagens de todo um crânio, às vezes eu vou precisar de 50 fatias, né, ou 50 voltas que o equipamento faça para que eu obtenha a imagem de todo o crânio. Por que isso acontece? Porque aqui o feixe, nós chamamos que é feixe em leque, é um feixe de radiação fino que só obtém uma fatia em cada volta. Quando eu tenho vários cortes axiais obtidos a partir de cada volta que o equipamento faz, aí sim eu vou criando, né, aquele volume todo que eu preciso observar. Então, na tomografia médica, funciona dessa forma. O equipamento dá uma volta, uma fatia. Outra volta, outra fatia. As imagens são representadas, né, pela escala de cinza, que vai do branco ao preto. Na tomografia computadorizada, nós falamos que trabalhamos com 14 ou 16 bits, que seria 16 elevado à segunda potência. Isso dá em torno de 65 mil tons de cinza, variando do branco ao preto, né, passando por várias nuances de cinza. A visão humana só reconhece de 28 a 32 tons. Então, vocês poderiam me perguntar, então o que adianta o tomógrafo dar 65 mil tons de cinza? Na verdade, quem reconhece todos esses tons de cinza é o software que vai trabalhar as imagens. Ele consegue diferenciar, o nosso olho não. Então, a partir dessa diferenciação que ele pode fazer, ele consegue separar imagem só de dente, imagem só de osso, imagem só de tecido mole. É por esse reconhecimento dos tons de cinza que nós temos na imagem.
Nós temos também a chamada escala de Hounsfield, que é um recurso que a tomografia computadorizada tem, aonde eu posso reconhecer os tons de cinza de vários pixels de uma determinada região. Na medicina, isso é usado às vezes para predizer qual é o tecido ou qual é a estrutura que eu estou vendo naquela região selecionada. Por exemplo, se eu tenho lá na base do crânio uma área escura, preta, e eu faço a medição dos pixels, e nessa escala dá como água, eu posso estar diante de uma patologia, que eu não deveria ter água acumulada na base do crânio. Se na minha medição der ar, eu posso estar diante de quem? Do seio esfenoidal, por exemplo. Aí seria uma estrutura anatômica. E assim a escala de cinza, aqui a escala de Hounsfield, pode medir, né? O osso vai ter uma escala, a gordura vai ter outra, o tecido glandular vai ter outro, o tecido muscular vai ter outro. Então é utilizado para predizer qual é o tecido ou qual é a estrutura que você está observando. Essa escala de Hounsfield também é utilizada na odontologia por alguns softwares para predizer qual é a qualidade do osso que eu tenho numa determinada região. Então ele faz a medição dos pixels, a coloração dos pixels, e vai falar se é um osso bom, ruim, se tem mais trabécula ou espaço medular e assim por diante. Então a escala de Hounsfield é usada com esse sentido, né? Predizer qual é o tecido que eu estou estudando numa determinada região através dessa análise da coloração dos pixels encontrados naquela região. Em tomografia computadorizada, nós não vamos falar radiopaco ou radiolúcido, nem com branco ou preto, como eu estava falando até agora, né? Nós vamos falar nas áreas escuras, chamá-la região hipodensa, áreas brancas hiperdensa, desculpe, e nas áreas cinzas, vamos chamar de áreas isodensas. Então, por exemplo, onde eu tenho uma área hipodensa, onde eu tenho o osso compacto, hiperdenso, né, representado aqui pelo branco. E as áreas cinzas, eu vou chamar de isodenso. Olha o masseter aqui, ó, isodenso. Olha o ar da orofaringe, hipodenso. Olha o osso da maxila, hiperdenso. Então, essa é a nomenclatura que nós vamos usar em todos os exames tomográficos. Hipodenso, isodenso e hiperdenso. Os principais planos anatômicos que podem ser observados em exames de tomografia computadorizada são os planos anatômicos sagital, axial e coronal. Vamos ver então como são obtidos esses planos anatômicos. Nesse desenho esquemático eu tenho 3 eixos, o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. O eixo Z vai da região superior até a região inferior. Qualquer imagem tomográfica perpendicular ao eixo Z, eu vou chamar de corte axial, aqui representado pela cor marrom. O eixo X já vai de lateral a lateral, né? Látero-lateral aqui, ó, na cor vermelha. Qualquer imagem perpendicular ao eixo X, eu vou chamar de um corte sagital, aqui representado pela cor laranja. E eu tenho também o eixo Y, que é de anterior para posterior. Qualquer imagem perpendicular a esse eixo eu vou chamar de corte coronal. Então veja que eu posso estudar o crânio de um paciente em 3 planos anatômicos distintos: sagital, axial e coronal. Vamos explicar isso melhor, agora com imagens. Então aqui eu tenho uma imagem de um corte coronal, aqui de um corte axial e aqui de um corte sagital. E aqui nós temos uma fotografia de uma paciente, né, com esses desenhos esquemáticos mostrando o sentido do qual foi retirada essa imagem tomográfica. No corte coronal, é uma imagem bidimensional que eu tenho noção do sentido látero-lateral e de superior para inferior. Já no corte axial eu tenho o sentido antero-posterior e látero-lateral. No corte sagital, superior para inferior e de anterior para posterior. Então vejo que cada um desses cortes são imagens bidimensionais. Eu tenho noção de 2 dimensões e vou perder uma terceira. Por exemplo,
Nesse corte coronal, a minha noção é lateral e superior e inferior. Qual é o corte? Desculpe, qual é a dimensão que eu não vejo nesse corte? É no sentido antero-posterior. Eu não tenho essa noção. Já no corte axial, eu não tenho noção no sentido de superior para inferior, e só lateral e antero-posterior. Então vejam que os cortes são bidimensionais. E quando eu interpreto os três ao mesmo tempo, é que eu tenho noção das três dimensões, né? Quando a gente fala que a tomografia permite um estudo tridimensional, está se referindo a isso. Você fazer a interpretação simultânea de vários cortes bidimensionais em fatia para ter uma noção das três dimensões. Nós falamos um pouco sobre a tomografia médica, né? Que foi o início de tudo. A odontologia começou a trabalhar com tomografia usando os exames de tomografia médica. Somente em 1998 que foi idealizado o primeiro aparelho de tomografia computadorizada para uso específico na odontologia, que utiliza uma nova técnica, né, que é chamada de técnica volumétrica. Então, o primeiro equipamento foi feito na Itália, em Verona, e em 2001 chegou o primeiro equipamento no Brasil. E em 2006 chegou o primeiro equipamento aqui no estado de Goiás. Esses equipamentos que usam a técnica volumétrica têm um princípio de formação de imagem diferente. O aparelho, na verdade, ele dá uma única volta e como o feixe dele não é em leque, mas sim no formato cônico, ele consegue expor uma região ou um volume numa única volta. E isso faz com que as doses de radiação utilizadas na técnica volumétrica sejam extremamente menores do que aquelas usadas em tomografia médica. Então, o princípio aqui é diferente. Eu vou obter um volume e não fatias, e depois eu vou usar esse volume em um software, e o software que vai fatiar esse volume em fatias finas em qualquer direção que eu queira. Essa é a principal diferença quando eu comparo a tomografia computadorizada por feixe cônico com a tomografia médica. Aqui eu vou obter um volume e depois eu vou fatiá-lo. Na tomografia médica já é o contrário. Eu obtenho fatias e se eu quero gerar um volume, o software vai unir essas fatias. Então, o aparelho vai gerar um feixe cônico de radiação, vai dar uma única volta e vai obter o quê? Um volume, que nós chamamos de FOV ou campo de visão. Esse FOV eu vou escolher dependendo da região de interesse que eu queira interpretar. Eu tenho equipamentos que podem obter volumes pequenos e também volumes grandes. Tem outros equipamentos que só obtêm volumes pequenos. Logo mais à frente vamos comentar sobre isso. Então vejam, esse equipamento aqui, ó, é um equipamento da Morita que foi idealizado em 1999, foi o segundo equipamento. Ele é feito exclusivamente para volumes pequenos. Toda vez que eu trabalho com um volume pequeno, ou um FOV pequeno, a resolução da imagem é bem maior. Então, são equipamentos que são bons, principalmente quando eu tenho lesões em dentes, né? Uma reabsorção, uma fratura. Então, eu vou trabalhar com volumes pequenos para obter imagens em alta resolução. Então, essa variação do tamanho do volume a ser obtido depende da indicação do exame. Se eu tenho a necessidade de observar todo um crânio, por exemplo, para um planejamento ortodôntico ou para uma cirurgia ortognática, eu já tenho que ter um equipamento que permite a obtenção de um volume maior, né, que enquadre todo o crânio do paciente. Esse já é um equipamento que permite a obtenção de volumes maiores. É uma foto, né, uma fotografia de catálogo, por isso que o paciente está sem avental. Aqui eu tenho um sensor do equipamento, é um sensor plano. E vejo que pelo tamanho dele eu posso obter o volume, né, de todo o crânio. Então eu terei equipamentos que me permitem obter volumes grandes e volumes pequenos. E eu tenho equipamentos ou tomógrafos dedicados que só podem obter volumes pequenos. Então, essa parte aqui é o sensor e essa parte emite radiação. Tudo isso vai dar a volta em torno do paciente e vai permitir que eu obtenha um volume.
Depois que eu obtenho esse volume então está no computador e eu vou trabalhar com um software específico, cada equipamento vai ter o seu, para explorar esse volume e obter as imagens seccionais da região que eu preciso. Este é um exame feito de um volume intermediário, né? Não é muito pequeno nem grande demais, onde eu posso obter uma imagem de toda uma maxila. Vejo que é uma maxila edêntula, sem dente, ela está aqui dentro. Ó. Então, o equipamento vai obter um volume, e esse volume, então, eu vou trabalhar num software específico. Quando eu pego o volume e obtenho aquelas imagens principais, as reconstruções multiplanares, aqui eu tenho o corte coronal, corte sagital e o corte axial. Como eu estou trabalhando em superfícies curvas, como é a maxila e a mandíbula, na odontologia eu vou ter outros cortes que eu vou gerar. Como que eu gero esses outros cortes que eu preciso? Estão vendo aqui no corte axial? Eu vou traçar uma linha com o mouse tangenciando o formato da maxila. Quando eu gero essa linha, o próprio software, através de cálculos matemáticos, vai gerar várias outras imagens perpendiculares a essa linha que eu tracei, que são os chamados cortes transversais. São esses. Então, eu posso pegar toda uma maxila e gerar esses cortes transversais. Posso ter até 150 cortes em toda a maxila. É como se eu pegasse uma maxila e cortasse ela igual um pãozinho de forma, tendo imagem a cada milímetro. Então, nessas imagens transversais, aqui eu tenho o seio maxilar, a cavidade nasal, eu vou ter noção de altura e de espessura. E isso pode ser feito a cada 1 milímetro. Então, por exemplo, na implantodontia isso é muito importante. Eu vou ter uma noção do que eu tenho de osso, né, na região que eu quero colocar os implantes. Então, na odontologia, além dos cortes coronais, sagitais e axiais, eu vou ter esses cortes que nós chamamos de cortes transversais. E posso ter também os chamados cortes longitudinais, que são paralelos, né, a essa linha que eu tracei. Por que isso existe na odontologia? Porque eu vou estar trabalhando em superfícies curvas, como é a maxila e mandíbula. Então, a gente precisa também saber interpretar, né, e como é feito esses cortes transversais ou longitudinais. Nessa região superior aqui, eu tenho a chamada reconstrução panorâmica. Não é uma radiografia panorâmica, mas sim, é como se eu pegasse essa linha que eu tracei e retificasse ela, né? E ela gera essa imagem do contorno de toda a maxila. Então, é chamada de reconstrução panorâmica. Por que ela é importante? Estão vendo que cada imagem tem aqui no seu canto superior um número? Esse número, você pode ir lá na régua que tem na reconstrução panorâmica, achar onde é que está o 102 e você vai saber exatamente de onde surgiu, né, da onde que foi retirado essa imagem, para que você faça uma correspondência anatômica de cada imagem. Senão você teria imagens bonitas, né, com alta qualidade, mas não saberia anatomicamente de onde foi removida. Então, essa reconstrução panorâmica aqui tem essa finalidade, né? Eu vou ter uma régua, e essa régua vai ter uma numeração que você vai fazer a correspondência com o número que você encontra em cada corte transversal. Outro recurso da tomografia computadorizada é a chamada imagem tridimensional, né? Ou a reconstrução tridimensional, reconstrução 3D. São imagens colorizadas que representam uma noção de superfície dos tecidos duros do paciente. É como se eu removesse todo o tecido mole e pudesse ver osso, dente. Desculpe. Então, essa imagem, ela não é em fatia, mas é uma representação do volume, né, da superfície do volume que foi obtido. Se eu tenho alguns casos específicos, como fraturas ósseas, defeitos ósseos, expansão de osso, eu posso ver através dessas imagens. Mas não será uma imagem que eu posso utilizar para fazer medidas, por exemplo. Eu posso ver essas imagens em qualquer direção, né? De cima para baixo, de baixo para cima, posso recortar, ver no meio. Então, tem vários recursos que podem ser utilizados.
Aqui, só para exemplificar para vocês, é um caso de um paciente que teve fraturas cominutivas aqui na mandíbula, né, vários traços de fraturas, aonde a reconstrução tridimensional mostra bem, ó, aonde estão as fraturas, a direção dessas fraturas, né, a separação dos fragmentos. Então, em algumas situações, como por exemplo essa de traumatologia, essas imagens são extremamente importantes também no diagnóstico através de tomografia. Em outras situações, não, são mais imagens ilustrativas, né, que podem facilitar que você, por exemplo, converse com o seu paciente. Como é uma imagem colorida, ele vai entender melhor algumas coisas. Esse desenho esquemático mostra o formato do feixe de radiação na técnica volumétrica ou do feixe cônico. Então, quando o equipamento dá uma volta em torno do paciente, né, esse feixe sai com esse formato cônico, expondo toda uma região ou um volume. E durante essa volta, centenas de imagens são obtidas, gerando todo aquele volume que eu preciso. E aqui eu já tenho uma comparação, né, entre a tomografia médica e a tomografia por feixe cônico, onde no feixe cônico, que é o equipamento que foi idealizado para odontologia, numa única volta eu vou obter um volume, porque o feixe ele é largo, né, cônico, enquanto que na tomografia médica, para cada volta eu só vou obter uma imagem axial, uma fatia. Então eu preciso de várias voltas para obter um volume grande. Isso traz uma diferença muito grande em relação à dose de radiação, né? Tem outras coisas também que interferem. Por exemplo, o equipamento de feixe cônico idealizado para odontologia, ele usa quilovoltagem e miliamperagem muito menor, porque ele não é focado para visualizar tecidos moles. Diferentemente do equipamento de tomografia médica, que foi idealizado para observar todo o corpo humano, desde o tórax, abdômen, membros. Então, tem um regime de quilovoltagem diferente. Então, uma das grandes diferenças e vantagens do uso do feixe cônico na odontologia é que você pode expor só a região de interesse, focando principalmente em tecidos duros. O equipamento vai dar uma única volta e vai diminuir bastante, né, a exposição à radiação, usando doses bem baixas. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos um quadro comparativo. Um exame de tomografia computadorizada vai expor o paciente, por exemplo, a 68 milisievert, que é uma unidade de medida de radiação. Diariamente, nós tomamos, em média, 8 milisievert de radiação sem fazer nenhum exame por imagem usando raio-x. Então, nós recebemos radiação que vem da Terra, né, o radônio, nós recebemos radiação solar, nós recebemos radiação de várias outras fontes, sem fazer nenhum exame por imagem. E a média é 8 milisievert. Então, quando nós fazemos uma tomografia, é como se nós vivêssemos 8 dias e meio rapidamente, né? Então, vejo que são doses baixas, muito semelhantes ao que nós tomamos diariamente sem fazer nenhum exame de diagnóstico por imagem. Um outro exemplo aqui que vocês podem comparar, ó, um check-up periapical, que é um exame prescrito rotineiramente na odontologia, às vezes tem uma dose de 150 milisievert. E a tomografia computadorizada tem a metade dessa dose de radiação, né? Outro exemplo, na tomografia médica, como eu tenho que fazer vários cortes para obter um volume maior, às vezes a dose de radiação chega a ser 50 vezes maior do que a dose de radiação que o paciente recebe em um exame de tomografia computadorizada por feixe cônico. Então já não se justifica mais usar a tomografia médica para a maioria dos casos de necessidade de uso de tomografia na odontologia, né? Porque a tomografia por feixe cônico, você tem excelentes imagens de alta resolução para tecidos duros, com uma dose de radiação muito baixa. No entanto, é importante deixar claro também que em algumas condições específicas será necessário o uso da tomografia médica, como, por exemplo, pacientes com câncer, pacientes oncológicos. É necessário fazer tomografia médica usando contraste para mapear se houve metástase para os linfonodos próximos àquela lesão primária. É uma das situações. Outra situação que eu vou precisar utilizar a tomografia médica ainda.
lesões em tecidos moles que podem ter origem a partir de tecidos vasculares. Então, também vou usar contraste para ver se há vasos sanguíneos dentro daquela lesão. Pacientes com abscessos dentoalveolares na face que se disseminaram para os espaços anatômicos. Eu preciso rastrear essa disseminação. Também é uma outra situação que eu vou poder utilizar a tomografia médica. Pacientes politraumatizados com várias fraturas no crânio, né? Geralmente vão para atendimento hospitalar e também vai fazer tomografia médica. Nas outras situações clínicas, para estudo dos dentes, lesões que ocorrem em dentes, em processos alveolares, lesões ósseas de maxila e mandíbula, não justifica mais usar a tomografia médica, principalmente pela dose de radiação, que é extremamente maior. Esse é o nosso equipamento aqui da nossa faculdade de odontologia da Univangélica, é o OP300, ele fica no CDI, no Centro de Diagnóstico por Imagem, é um equipamento produzido na Finlândia, um dos últimos equipamentos lançados, que tem uma qualidade de imagem muito boa. Ele nos permite dois tamanhos de volume, um menor e um outro intermediário, que tem 6 de altura, 6 centímetros de altura por 4 de diâmetro, ou 6 de altura por 8 de diâmetro. Então, esse volume aqui intermediário, ou maior, eu posso obter o processo alveolar de toda uma maxila, como é esse exemplo que eu estou vendo aqui, ó. Esse paciente fez um exame para avaliar os seios maxilares, né? Aqui estão parcialmente velados, ó. Veja que o seio maxilar que tem ar, normalmente, a área aparece hipodensa. Aonde eu tenho preenchimento com alguma, ou um espessamento de mucosa, fica isodenso, ó. Então, o volume maior desse equipamento, eu posso obter uma imagem de toda a maxila ou do processo alveolar da mandíbula. Já o volume menor, eu só posso obter uma imagem de uma área específica, por exemplo, um grupo de dentes. Toda vez que eu precisar fazer o diagnóstico com uma maior resolução, como, por exemplo, lesões do órgão dentário, fraturas, reabsorções, eu vou usar volumes menores. Se eu quero observar uma área maior, sem preocupar muito com resolução, eu já posso usar esse volume maior, tá certo? Lembrando que quanto menor o volume, maior a resolução da imagem. E aqui eu tenho a resolução da imagem, eu também posso escolher baixa resolução, resolução normal ou alta resolução. Toda vez que eu escolho alta resolução, a dose de radiação para o paciente também vai ser maior. Então, eu só devo escolher alta resolução quando a prescrição do exame exige essa necessidade, como, por exemplo, uma suspeita de fratura de dente. Agora, se eu quero ver, por exemplo, somente altura e espessura de osso, eu já não preciso de tanta resolução. Eu posso controlar aqui o equipamento para que a dose de radiação seja menor. Então, esse nosso equipamento, como ele só tem duas opções de volumes, tem algumas prescrições que eu não posso fazer, como, por exemplo, avaliar todo um crânio, ou toda uma mandíbula mostrando até a ATM, não tem como. Visualizar as duas ATMs ao mesmo tempo, não tem jeito, né? Todos os seios paranasais ao mesmo tempo, não tem jeito. Avaliar o processo estiloide na região do pescoço, também não consigo. Então, vejam que existem algumas prescrições que, pelo fato do equipamento ter só 2 tamanhos de volumes, eu não consigo fazer. No entanto, essas restrições ou essas limitações só correspondem a 5% das prescrições dentro da odontologia. Então, nós temos um equipamento aqui na faculdade que permite a resolução de 95% ou mais das prescrições dentro da odontologia. E esse equipamento, por ter 2 volumes apenas, ele tem um custo-benefício muito bom. Esse mesmo equipamento, ele tem a versão completa, onde eu tenho vários volumes, né? Que podem, então, atender todas as demandas de prescrições. Então, aqui, ó, esse aparelho é chamado de Maxio, ele tem um volume que você obtém em todo o crânio. Então, durante a aquisição dos equipamentos, nós temos que escolher, isso vai ter um custo a mais ou não, se eu preciso de usar todos os tamanhos de volumes, né? E esse tamanho de volume tem a ver com a
prescrição do exame. Para que vai ser utilizado esse exame? Esses exames maiores são muito utilizados em tratamentos ortodônticos, né? Planejamento de tratamentos ortodônticos, planejamento de cirurgias ortognáticas. A maioria das prescrições vão estar restritas aqui a esses volumes menores. Vejo então aqui um volume maior, mostrando todo o crânio do paciente. Eu vejo mandíbula inteira, maxila inteira, o perfil mole do paciente, a faringe. Então, me permite um estudo de um volume maior. Na nossa faculdade, nós fazemos os exames de tomografia computadorizada respeitando um protocolo de prescrição. Nesse protocolo, é importante que o paciente, primeiramente, passe por um exame clínico, né? Uma anamnese, exame físico extra e intrabucal. E a partir dessas informações, eu vou prescrever os exames convencionais, geralmente uma panorâmica, que me permite uma avaliação geral, e as intrabucais, interproximais posteriores, periapicais de algumas áreas selecionadas. A partir das imagens obtidas em exames convencionais, se houver, por exemplo, uma suspeita de fratura dentária e que não fique bem esclarecido com esses exames feitos primariamente, eu posso então prescrever o exame de tomografia. E o exame de tomografia, então, é liberado, né, para que o paciente faça após todos esses exames iniciais. Então, são poucas as situações onde eu vou prescrever a tomografia computadorizada como primeira opção. Eu preciso colher dados primários em outros exames, tanto exames clínicos como de imagem, para poder basear a minha prescrição. Então, é prescrito, o professor vai assinar justificando a sua prescrição, o paciente é agendado e ele vai até o CDI, é feito um assentamento eletrônico desse paciente, todas as informações e dados do paciente são colocados no software e é obtido, então, a imagem tomográfica, né? Então, por exemplo, esse paciente aqui fez um volume daquele maior, 6 de altura por 8 centímetros de diâmetro, centralizando a região da maxila. E agora, obtido o volume, nós vamos trabalhar com um software, que é o On Demand, um software coreano, onde então nós vamos explorar aquele volume ou aquele FOV obtido para obter as imagens seccionais importantes. Vejam que aqui eu já selecionei um corte axial, e nesse corte axial eu vou traçar uma tangente aqui no formato da maxila. Depois que eu faço isso, o software vai gerar inúmeras imagens transversais, perpendiculares a essa linha que eu tracei. Vejo que esse corte aqui, o 62, ele está correspondendo a essa área onde eu tenho uma linha azul, em cima do dente 21. Então, é um corte que vai ter geralmente meio milímetro, 1 milímetro de espessura, onde eu consigo ver muito bem, ó, o esmalte, a dentina, a câmara pulpar, o conduto radicular, ligamento periodontal, né? O osso, aqui é vestibular, aqui é palatino. Vejam que eu vejo a língua do paciente, o lábio. Então, observe que na tomografia computadorizada por feixe cônico, eu visualizo o tecido mole, só que eu não diferencio mucosa de músculo, de vaso, de nervo, né? Então, eu posso fazer o uso de tecidos moles se eu quiser apenas avaliar a espessura. Aqui eu tenho uma sequência de vários cortes transversais, ó, a cada milímetro, né? Eu tenho uma imagem aqui desses dentes que eu estou estudando. No canto superior direito eu vou ter um número, vejam, vamos usar esse aqui como exemplo, né? 62. Da onde que veio essa imagem 62? Ela veio daqui, ó, dessa região do incisivo central superior esquerdo. Aqui eu tenho uma sequência de cortes axiais, então eu posso ter cortes axiais começando lá no ápice dos dentes, e eu vou descendo os cortes até chegar na coroa dos dentes, né? Ou na porção mais cervical aqui das raízes. Então, eu posso obter uma sequência de cortes axiais, sagitais e coronais numa espessura que eu vou escolher, a cada meio milímetro, a cada 1 milímetro. E esses parâmetros, ou essas escolhas que eu tenho que fazer durante a montagem do exame, tem a ver com a necessidade
da prescrição, ou por qual motivo o exame foi prescrito. Lesões de dente, como reabsorções, fraturas, eu sempre vou escolher cortes mais finos, né, uma quantidade maior de cortes. Agora, se eu já vou trabalhar num volume maior de todo o crânio, provavelmente eu vou trabalhar com cortes em espessuras maiores. Essas são as reconstruções tridimensionais. Vejam que o software já tem alguns protocolos pré-definidos. Quando eu quero ver osso e dente, aqui o osso com transparência, eu consigo ver as raízes dos dentes. Aqui osso e dente sem transparência, que é esse, ó. Eu consigo ver as coroas, né, o osso contornando. Aqui eu consigo ver as nuances de formato de raiz, mas não consigo ver separadamente como eu poderia ver neste, né? Eu tenho aqui protocolos para tecido mole, ó, consigo ver a pele do paciente. Eu consigo ver nesse aqui a faringe do paciente. Então, todos esses protocolos de escolha de reconstrução tridimensionais levam em consideração aquela escala de cinza que nós falamos lá atrás. Como o software reconhece todas as diferenças de tons de cinza, ele consegue, então, separar os tecidos que ele quer observar. Tecidos moles, né? Por exemplo, pele, ele consegue. Osso e dente, consegue. Consegue separar só os dentes. Então, tudo isso é baseado naquela escala de cinza. Aqui nós temos um módulo do software, que é o MPR, que representa a reconstrução multiplanar. Perdão. Nessa reconstrução multiplanar, eu posso trabalhar em cortes axiais, coronais ou sagitais. Então, eu tenho essas linhas aqui na cor azul, ó. Eu posso pegar o mouse aqui e movimentar essas linhas e esses cortes vão mudando a direção. Então, quando a gente vai estudar um dente especificamente, procurar uma fratura, uma reabsorção, uma lesão periapical, eu trabalho muito nesse módulo, né? Então, eu vou pegar aqui a região do dente e vou girando essas imagens em diferentes planos até eu encontrar ou conseguir mostrar aquela lesão que eu estou procurando. Então, eu tenho vários módulos dentro do software. Esse é o módulo de reconstrução multiplanar. Esse aqui já é o módulo de reconstrução tridimensional. E aqui eu tenho o módulo que nós chamamos de dental, né? Que é aquele onde eu construo aquela linha tangenciando o formato da maxila para que o software crie aquelas imagens transversais que eu queira trabalhar, né? Ter vários cortes transversais milimétricos, né? A cada 1 milímetro, a cada meio milímetro, podemos observar vários dentes ao mesmo tempo. Este material que eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz com a ajuda do professor Geraldo, da anatomia. Ele me cedeu os crânios. Eu coloquei alguns marcadores e fiz a tomografia computadorizada desses crânios. E gerei, então, um material didático, que é um atlas de anatomia seccional, para que vocês possam estudar, nesse primeiro momento, a anatomia seccional dos processos alveolares da maxila e mandíbula. Esse material também eu vou disponibilizar para vocês no Liceu e também no AVA, para que vocês possam estudar a anatomia tomográfica seccional. Depois desse estudo da anatomia seccional, nós vamos então partir para casos clínicos dentro das várias especialidades, mostrando o uso da tomografia computadorizada por feixe cônico. Então vejam que aqui na mandíbula foram colocados 4 marcadores metálicos. Aqui é a reconstrução tridimensional da mandíbula. E aqui eu já tenho as imagens transversais. Vejam aqui, por exemplo, o corte 160. Ele saiu daqui, ó, veja, 160 na régua que eu vejo na reconstrução panorâmica. Então, é nessa região que eu tenho esse corte transversal. Aqui eu já consigo ver o processo alveolar, ó, a cortical lingual, a base da mandíbula, a cortical vestibular e a cortical superior. E aqui essa área hipodensa corresponde ao canal da mandíbula. Vejo trabéculas e espaços medulares. Esse outro corte aqui na região do 145, identificado pela letra G, eu já consigo ver o quê? O forame mentual. E as esferas E e F estão na região anterior. Na região anterior eu já não tenho, né, nenhuma estrutura anatômica importante. Aqui eu só vejo o canal incisivo da mandíbula, que é a continuação do canal da mandíbula a partir do forame mentual para a região anterior. Então vejo que na tomografia computadorizada de mandíbula, a anatomia seccional é bem simples.
Eu preciso identificar forame mentual, canal da mandíbula, as corticais, trabéculas, tendo uma certa facilidade. Aqui é uma legenda anatômica que acompanha o trabalho, onde vocês vão relacionar o número que está identificando uma determinada estrutura. Vejam aqui, ó, número 11, está na região do forame mentual. Então, lá na legenda você tem, né, a representação, então, da estrutura anatômica. Todo esse trabalho já foi feito usando a nova Nómina Anatômica de 1998, então está atualizado. Aqui eu já tenho as imagens para maxila. Também foram colocados 4 marcadores metálicos. Foi feito, então, a tomografia computadorizada, aqui mostrando a reconstrução panorâmica, os 4 marcadores. A reconstrução tridimensional. E aqui eu tenho a anatomia do processo alveolar da maxila. Então, vejo aqui no corte 76, eu estou aqui na esfera A. Eu consigo ver a região da espinha nasal anterior, que é vestibular, cortical vestibular, cortical inferior. Aqui eu chego na região do forame incisivo, aqui é o canal incisivo, e aqui eu estaria na região da cavidade nasal. Aqui é o palato duro, e aqui é o soalho da cavidade nasal. Quando eu venho aqui para a região de canino, eu consigo ver a cavidade nasal e o processo alveolar, a espessura do processo alveolar. Na região de pré-molar não mudou muita coisa, o que vai mudar é quando eu vou lá para molar. Ó. Na esfera D, eu consigo ver o processo alveolar, a cavidade nasal, o soalho da cavidade nasal e parede lateral da cavidade nasal, parede medial do seio maxilar, soalho do seio maxilar e parede lateral do seio maxilar. Nessa região aqui já é o processo zigomático da maxila, indo em direção ao osso zigomático. Bem, até aqui nós falamos sobre a tomografia computadorizada por feixe cônico, fizemos um paralelo com a tomografia médica, que foi a precursora de tudo. Explicamos as diferenças entre as duas técnicas. Mostramos como é formado a imagem na tomografia por feixe cônico. E também demos uma noção das estruturas anatômicas em imagens seccionais que podemos observar na tomografia computadorizada. Numa segunda videoaula, eu vou abordar, então, o uso da tomografia computadorizada dentro das especialidades odontológicas, mostrando o uso dela na implantodontia, na periodontia, na endodontia e várias outras especialidades, para que vocês tenham uma noção melhor, né, de como a técnica é utilizada, quais as suas indicações, quando é que você deve prescrever, então, essa técnica para ser um instrumento a mais no processo de diagnóstico. Então, numa segunda videoaula, teremos a abordagem desta utilização dentro das especialidades. Até aqui, obrigado e nos vemos na próxima videoaula.